Bom dia, pessoal. Uma feliz Páscoa para vocês. Espero que estejam bem, em casa, se protegendo, se cuidando, em virtude do coronavírus e de tudo que tem acontecido. Então, mais uma vez, a gente não vai conseguir se encontrar Pessoalmente. Obrigado, minha assistente Fran. Nada. Mas, de novo, virtualmente, por vídeo. Eu espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. Mas até que ela se resolva, mais uma vez, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, hoje de um modo especial, a palavra da Páscoa. Vocês viram que eu estou acompanhado, além da minha assistente Fran, que depois vai aparecer. Ao fundo está a esposa do Ed e ao meu lado o próprio Ed, né? O colega Edmir, da Faculdade Luterana de Teologia. Eu convidei ele vai nos auxiliar na leitura do texto de hoje. Pode anunciar para nós qual é o texto, Ed? O texto de Marcos, capítulo 16, versículos 1 ao 7. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entretanto, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita. Ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Até aqui o texto previsto para hoje. Texto de Páscoa, da ressurreição. Mas eu vou abrir um pouco mais o leque. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse texto, um pouquinho mais sobre o contexto anterior também a esse texto. Isso é, o que acontece antes desse texto. Domingo passado, há uma semana atrás, nós começamos, na realidade, a Semana da Paixão, a Semana Santa. Começamos essa semana com aquilo que a comunidade cristã, com aquilo que a igreja cristã chama de Domingo de Ramos. Nessa história, nós podemos perceber a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus montado num pequeno jumentinho em Jerusalém. Esse episódio é muito interessante. Quando Jesus entra, as pessoas forram o caminho que ele vai passar com folhas de palmeiras, com ramos, com as próprias vestes. E nesse caminho as pessoas aclamam Jesus como o rei dos judeus. Com muita alegria, elas dizem em alto e bom som: bendito que vem em nome do Senhor. Continuando a Semana da Paixão, na quinta-feira, nós lembramos, então, Jesus com os seus discípulos, onde ele, então, lava os pés desses discípulos, onde ele mostra para esses discípulos que ele veio para servi-los, ele veio para servir a humanidade. É nessa quinta-feira também que Jesus faz a última ceia com os seus discípulos. Ele se despede dos seus discípulos. E nessa última ceia é instituído, então, o sacramento da Santa Ceia, que nós, então, vamos celebrar mais tarde. Vocês em família, né? Mas nessa quinta-feira, Jesus também é traído. Jesus é entregue
na mão dos malfeitores para ser açoitado, para ser injuriado e para ser morto. Só um minuto. Outro episódio, eu não diria interessante, mas marcante, é o fato de que Jesus foi entregue por um de seus discípulos. Um de seus discípulos o traiu e o entregou para ser morto. Portanto, a semana do Domingo de Ramos, da entrada triunfal, que começou com bênçãos e palavras de carinho, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, terminou com angústias, traições, tortura e morte. Na sexta-feira, Jesus é açoitado, maltratado, colocam em sua cabeça uma coroa de espinhos e ele é mandado para fora da cidade para ser crucificado. No domingo anterior, queriam que Jesus se sentasse no trono do palácio. Mas na sexta-feira, ele é conduzido e erguido à cruz, o único trono ao qual ele estava destinado nesse mundo, desde que nasceu. A uma cruz romana, com cheiro e com cor de morte, aonde ele morre sozinho, abandonado, só na companhia dos nossos pecados. Aqui, é inevitável não nos lembrarmos da palavra do profeta Isaías que diz: ele tomou sobre si as nossas doenças e carregou os nossos pecados. Forte, né? Muito forte. Quando a gente se dá conta de que foi por cada um e cada uma de nós que o Filho de Deus, que não tinha pecado algum, passou por tudo isso. Por cada um e cada uma de nós. Agora imaginemos um pouco da sensação pela qual os discípulos passaram. Eles estavam com Jesus durante 3 anos, 3 longos anos, e o acompanharam, viram ele realizar libertações, curas, viram ele ensinar com autoridade, e de repente, ele estava lá, pregado, pendurado numa cruz. Eles não poderiam acreditar. Eles não conseguiam acreditar naquilo que os seus olhos viam. O seu mestre estava morto. Que sensação deve ter passado na cabeça desses discípulos? Decepção? Afinal, eles achavam que Jesus iria libertá-los do poder e da opressão dos romanos. Medo? Porque afinal, se eles mataram o mestre, até pegarem os discípulos seria uma questão de tempo. Será que eles teriam o mesmo final? Estes homens e mulheres talvez também poderiam estar sentindo vergonha, pois afinal, um discípulo traiu Jesus, o entregou. O outro disse por 3 vezes que não o conhecia. O que esses discípulos fariam de agora em diante? Voltariam para a antiga vida? De cobradores de impostos? De pescadores? De fato, essa também seria uma opção. Seja como for, a vida desses discípulos tinha que continuar. Mas antes, como nos relata o texto que ouvimos da leitura do nosso amigo Edmir, um grupo de mulheres comprou perfumes
pois queria homenagear o morto uma última vez. Me chama a atenção o tamanho da coragem e o profundo amor que essas mulheres tinham pelo Senhor Jesus, a ponto de se arriscarem a sair sozinhas em alta madrugada para visitar o túmulo do Senhor. Me chama a atenção também o fato de como elas pensavam no caminho até o túmulo. Como iremos remover a pedra? Pois certamente 3 mulheres não removeriam uma pedra tão grande e pesada como aquela que o texto faz questão de enfatizar. Chegando lá, elas percebem que essa pedra estava removida. Isso é, elas pensam, como será que essa pedra vai sair de lá? Mas elas não desistem de homenagear o Senhor, de prestar essa última honra ao Senhor. E elas vão lá, elas dão um passo de fé. Chegando lá, elas notam que o túmulo está aberto, que a pedra foi removida. E não só isso. Lá dentro elas percebem um homem vestido de branco. Outros relatos desse mesmo texto nos evangelhos vão nos dizer com mais detalhes de que esse homem, na realidade, era um anjo do Senhor. E esse homem diz às mulheres: não tenham medo, vocês procuram a Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vão e digam aos outros. Imaginemos agora o misto de sensações que não tomou conta do coração dessas mulheres. Por um lado, aparece um sujeito vestido de branco dizendo: não tenham medo, no lugar onde o Senhor estava sepultado. Sinceramente, se fosse eu no lugar delas, numa situação dessa, e o cara falasse: não tenha medo, eu provavelmente deixaria para trás as muletas, a cadeira de roda, tudo, e daria no pé. Não vou ter medo, eu sou extremamente cagão. Mas essas mulheres escutam esse relato e pensam por outro lado, imagino eu: e se esse cara estiver dizendo a verdade? E se esse for de fato um enviado do Senhor, que está nos trazendo uma boa nova, dizendo que nem a morte, nem uma morte tão horrenda, tão horrível, foi capaz de deter o nosso Senhor. Assim, elas saem dali e levam a boa notícia aos demais discípulos. O Senhor ressuscitou, ele vive. Para concluir, quero contar para vocês uma pequena história. Lá na Rússia, um país muito, muito longe do Brasil, as pessoas celebram a Páscoa dizendo umas para as outras: Cristo ressuscitou. E geralmente a resposta vem com um sorriso. É verdade, elas respondem. Ele ressuscitou. Que também nós, assim como estamos no dia de hoje, cada um em nossas casas, possamos dizer e viver essa verdade, de que Jesus Cristo, aquele que entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, que lavou os pés dos discípulos, que ceiou com eles na quinta e que foi pregado numa cruz na sexta-feira, ressuscitou na manhã de Páscoa e está vivo conosco hoje, em meio às nossas angústias, em meio às nossas dificuldades. Pois esse Jesus, e somente nele, é que podemos ver o rosto amoroso e misericordioso de Deus. Desse modo, eu quero mais uma vez desejar para cada um e cada uma de Corredeiras
uma feliz e abençoada Páscoa. Até mais.